Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam no pregão desta quarta-feira, dia 30 de janeiro. Ibovespa que teve uma queda forte, mas alguns ativos ainda chegaram a ter um desempenho bom no pregão de hoje, como foi a GTA3, fazendo um máximo histórico, superando lá o topo de outubro de 2012. Conseguiu ter um pregão aí com alta de 2,46%. Tinha um movimento lateral, a gente já tinha comentado essa ação aí nas últimas análises, na última análise, né? Ela rompeu, o ideal é que ela ficasse até um pouco mais aqui de lado, rompeu, fechou bem acima, um bom rompimento, volume acima da média. Daria para passar uma compra aqui nessa ação na faixa dos 28,50, ou seja, se ela recuar, bateu em 28,50, executou uma compra, bota stop em 27,55, mas sendo muito sincero, o que me desmotiva um pouco a passar essa entrada é a situação não só do Ibov, de perda significativa da força compradora, estabeleceu uma tendência de baixa, e além disso, o próprio setor, se pegar a BRML3, perdeu força, fez um pivô de baixa no semanal, ainda não tão significativo, mas perdeu força. BRPR3 caiu bastante, então ativos do mesmo setor apontando para outra direção, enquanto a GTA3, vamos dizer assim, sozinha está apontando para cima. Então é aquele tipo de operação que não ficaria chateado de deixar passar, mesmo que ela execute aqui e gere sucesso, cujo objetivo ficaria na faixa dos 29,45 com risco de 3,3%, não ficaria chateado de não executar essa entrada, porque o cenário não está tão alinhado para cima, seja dos ativos do mesmo setor ou também falando do próprio Ibovespa. Leve 3 também fez um rompimento, só que um rompimento um pouco mais fraco, no meu ponto de vista. O fechamento ficou próximo ali da resistência, os 26,70, ficou próximo. Fechasse mais aqui para cima seria mais significativo. É uma ação que vem, se a gente pega o gráfico mensal dela, é uma ação com um movimento de alta bem prolongado para cima, com poucas correções se a gente olha para um prazo maior. Ou seja, ela poderia facilmente dar um sinal de rompimento e começar a dar uma lateralizada aqui, depois desse longo movimento de vários meses subindo. Olhando para o gráfico semanal, o gráfico semanal dela passou por uma boa lateralização, a gente observa isso aqui no gráfico diário, e fez esse rompimento. O rompimento poderia ter sido mais forte em termos de fechamento aqui para cima, para ser mais significativo. Então, não seria um ativo devido ao rompimento um pouco mais fraco no meu ponto de vista ali no fechamento, que estaria pensando em compra pelo gráfico diário, e aí teria que utilizar alguma estratégia de curtíssimo prazo, visando essa questão do um prazo maior estar um pouco mais esticado para cima. Teria que ser uma operação mais curta, ou seja, ela lateralizar aqui acima desses 26,55, pegando aqui o gráfico de 60 minutos, para buscar algum tipo de rompimento aqui dessa possível congestão que ela pode montar, preferencialmente que ela não faça um rompimento no próximo pregão, fique mais tempo aqui de forma lateral para depois gerar esse rompimento, assim como aconteceu hoje na BRKM5, que rompeu antes do tempo aí que eu comentava que seria mais interessante passar a quarta-feira inteirinha de lado para depois romper para cima. Isso foi comentado na última videoanálise na BRKM5, ela terminou rompendo antes do horário. Agora falando de ativos aí que apontam para baixo, tiveram quedas expressivas, vamos entrar então a falar aí de 3 ativos das empresas ligadas ao Eike Batista, né? Então tivemos o MPXE3 com queda de 10%, fechando abaixo dos R$10, bem interessante, 10% fechando abaixo dos R$10 em 9,99. Então o número 10 aí muito forte nesse momento em cima da ação. Queda acentuada, poxa, alguns podem olhar assim, nossa, baita oportunidade de compra, suporte no semanal extremamente importante, em torno dos R$10, 9,95. Abaixo disso seria 9,67 a 9,62. Mas, enfim, eu prefiro não entrar nesse tipo de ativo. Pelo G60, queda muito acentuada, qualquer tipo de repique aqui seria uma operação realmente mais kamikaze, assim, de giro, né? Tentando pegar no próximo pregão alguma subida para já cair fora, igual aconteceu aqui, que acabei de traçar, né? Destacar. Fora isso, é uma ação que estabelece uma tendência de baixa, está numa tendência já de baixa de médio prazo, topos descendentes, perdendo a mínima aqui
desses 10,01, tendência de baixa também no gráfico diário. Enfim, o cenário, no meu ponto de vista, inadequado para a ponta compradora, teria que se expor muito mais ao risco para entrar nesse ativo. Assim também MMXM3, que já vem há um bom tempo. A gente já falou da MMXM3 em alguns pregões aqui nesse movimento de baixa. A ação vem com um movimento bem acentuado, chegando no nível ali de suporte do gráfico diário. Pelo mensal, nada tão significativo. Pelo semanal, sim, essa região dos 3,46 a 3,41 pode trazer algum repique de alta, mas é outro ativo que está em tendência de baixo curto prazo. Abaixo desses 3,41, suporte mesmo para mim só o número redondo de R$3, barreira psicológica. E depois, olhando pelo mensal, seria lá na faixa dos 2,25. Próximo suporte da MMXM3 é um ativo bem configurado no médio prazo, no curto prazo e também no longo prazo para baixo. Logo, prefiro ficar de fora de papéis assim. OGXP3, mais um ativo do setor, do grupo do Eike Batista. Olhando aqui, queda de 7,81%, nada que eu diria surpreendente. Uma queda acentuada, logicamente que qualquer queda acentuada, nossa, que queda acentuada, mas nada surpreendente do que ela vem apresentando aqui depois que estabeleceu o pivô de alta, perdeu força na formação do pivô, aí enfraqueceu ainda mais a tendência de alta após esse pregão, também ressaltamos. Aqui falamos um pouco mais do ativo na perda dos 4,74, que não era um sinal de compra no meu ponto de vista, porque a ação anulou a tendência de baixa, demonstrando um controle da situação por parte dos vendedores. Voltamos a falar no dia 28/1, confirmando aí um fechamento abaixo dos 4,74, ou seja, ativo desinteressante para a ponta compradora, e a ação só foi perdendo força, agora perdendo inclusive o suporte dos 4,38. Nesse momento encontra-se o suporte dela mais importante na faixa dos 4,25 a 4,15. Ainda tem espaço para buscar valores mais baixos do meu ponto de vista. Depois desse movimento mais forte de baixa, qualquer tipo de repique de alta para quem está comprado seria, no meu ponto de vista, já ponto de saída, porque a expectativa desse papel ainda é mais para baixo, seja no médio prazo ou no longo prazo, o alinhamento do papel é para baixo, assim como o MMXM3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.